Boa tarde a todos. A gente vai começar agora o painel. Por trás de cada transformação real, existe alguém que decidiu agir. E é isso que celebramos hoje aqui. Meu nome é Sofia, sou de Maceió, Alagoas, sou aluna de graduação em Psicologia e Finanças e esse ano tive o privilégio de ser vice-presidente do Servindo Brasil 2026. Sou também apaixonada por impacto social. Meu nome é Damião, sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Sou caçula de 4 filhos, criado na periferia de Felipe Camarão. Filho da mãe solteira Benedita de Lourdes, também caçula dos 15 filhos que a minha avó e avô tiveram. Sou também fruto de uma instituição filantrópica chamada Fundação Bradesco e do Instituto Federal de Parnamirim, onde funcionários públicos acreditaram no meu potencial e me ajudaram a conquistar uma bolsa completa de estudos para Haverford College, onde curso Ciências Políticas com foco em políticas públicas educacionais. Finalmente, a cria de Felipe Camarão tem a oportunidade de ocupar o palco de Harvard. Esse ano, tive a honra de co-liderar o Servindo Brasil, um programa que selecionou entre 200 inscritos 4 servidores públicos e uma residente médica destaque atuante no SUS, sendo esta uma das poucas premiações que reconhece o serviço público. Isso não seria possível sem a minha parceira Sofia, mas também contamos com um time incrível e diverso, como o João Carvalho, que nos assiste online, e também a Bruna e a Lívia Moura. O Servindo nasce da crença de que grandes mudanças começam com pessoas comprometidas com o impacto coletivo. Em um país marcado por desafios históricos e desigualdades profundas, são essas lideranças que, com coragem, inovação e dedicação, constroem soluções concretas para melhorar a vida de milhares de brasileiros. Hoje, temos a oportunidade de ouvir histórias que vão além de ideias. São exemplos reais de ação, resiliência e serviço público. Esse painel não é apenas sobre trajetórias individuais, mas sobre o poder do trabalho comprometido em gerar transformação social. Esperamos que essa conversa inspire novas perspectivas, provoque reflexões e, acima de tudo, reforce a importância de servir o Brasil com propósito. E para moderar o painel, temos a honra de chamar Manuel Soares, jornalista, escritor e ativista social. Amores, obrigado, vocês dois, maravilhosos. Passou o nervosismo? Foram maravilhosos. Salva de palmas para eles, gente. Primeiro, boa tarde a todos vocês que estão aqui presencialmente, vocês que nos acompanham também online. Meu nome é Manuel Soares, sou um homem de 45 anos, negro de dread, estou usando um blazer amarronzado, estou usando uma calça jeans e um sapato marrom. Senhoras e senhores, esse momento aqui é um momento muito especial e vocês vão entender a partir da primeira pergunta. Eu sou filho de Ivanete Pereira dos Santos e Adailton dos Santos Soares. Ela é uma mulher negra nascida na Chapada Diamantina. Ele é um homem negro nascido em Salvador, Bahia. Infelizmente, foi abatido pela sua vivência criminal e minha mãe teve uma vida trabalhando numa condição análoga ao processo escravagista. Mas o mais importante, ela produziu liberdade, porque, como Conceição Evaristo diz, os nossos passos vêm de longe. E é exatamente tentando conhecer os passos que eu quero chamar essas 5 iniciativas que mostram que a transformação ela é possível e necessária. Gostaria que, por favor, o Máximo Martins subisse ao palco. Gostaria, Larissa Marques, subisse ao palco. Gostaria que Marcos... Vocês estão me ouvindo bem aí? Maravilha. Gostaria que Marcos Antônio subisse ao palco. Larissa Moraes. E gostaria que Cristine Marques subisse ao palco. E gostaria que Natami Nakamo subisse ao palco.
Brevemente, seguindo a tradição de que os nossos passos... Por favor, sentem-se, meus amores. Seguindo a lógica que os nossos passos vêm de longe, eu gostaria de pedir rapidinho que cada um me dissesse de que vidas vieram e o que essas vidas são e representam, por favor. Bom, eu sou Máximo, sou professor na Universidade Federal de Ouro Preto, né, e tenho um projeto com catadoras de materiais recicláveis, catadores também, mas a maioria são catadoras que trabalham diretamente com a reciclagem. Papai e mamãe? Meus pais foram agricultores, né, e que a gente vivia, né, com cultivo, comia aquilo que a gente plantava no interior de Minas. Papai e mamãe, Nari? Eu sou filha de Fátima Rose da Silva, mais conhecida como Dona Chica. Está com o Tiago, sou mãe do Tiago, um menino autista de 13 anos. Eles estão nos assistindo agora. Sou filha de Marco Antônio Campos de Moraes. Meus pais são pessoas extremamente íntegras, fortes e que me ensinaram a lutar pelas causas nas quais eu acredito desde muito cedo, lá na periferia de Porto Alegre. Maravilha. Marcos Antônio, papai e mamãe? Bom dia a todos. De início, eu gostaria de aproveitar para agradecer a Brasil Conference pela oportunidade, e nem nos meus sonhos de criança eu me projetei aqui um dia. E eu já digo por quê. A minha mãe era merendeira da escola pública na periferia de Cuiabá, onde eu estudava. Meu pai é mecânico e, quando eu comentei, aos 13 anos de idade, eu era uma pessoa seletista. Eu tinha uma carteira de trabalho assinada, não como estagiário, não como um menor aprendiz, era um servidor, um funcionário regular de uma empresa madeireira no Distrito Industrial de Cuiabá. E claro que com isso veio um fracasso escolar por vários anos seguidos, até eu entender que a minha tábua de salvação era a educação. Maravilha. Parabéns, Cris. Eu sou filha da Fátima Marques, médica do SUS, trabalhou muitos anos no Programa de Saúde da Família, e do Paulo Marques, que é auditor da Receita Federal, professor da Universidade Federal do Piauí, e os dois são meus exemplos de servidores públicos que levam a profissão com amor, carinho, dedicação e muita responsabilidade. Coisa linda. E você, minha jovem? Fala de mamãe, fala de família. Bom, primeiramente, eu sou uma mulher de ascendência oriental, estou usando um conjunto azul e um óculos vermelho. Meu pai, ele foi embora de casa quando eu tinha 5 anos, me deixando com a minha mãe, eu, uma criança com deficiência, eu sou autista. Minha mãe, Andréia Pichorim, ela me alfabetizou aos 2 anos de idade e foi ela que me incentivou ao longo de toda a minha vida, ao longo de todas as minhas conquistas. Salva de palmas para os papais e mamães. Como nós sempre falamos na matricidade africana, esses daqui são os frutos, mas nós aqui reverenciamos os baobás, de onde esses frutos vieram. Muito bem, Máximo. Quando a gente começa a pensar a engenharia para sustentabilidade e empreendedorismo social, na lógica da universidade pública, qual é o convite que esse pensamento nos traz, levando em consideração a sua história? Acho que vai principalmente, né, eu trabalho com a reciclagem. Meu trabalho vai desde tentar organizar os galpões para melhorar a condição de trabalho das catadoras, mas fazer uma articulação com a política, que a pauta principal dos catadores do Brasil hoje é pagar pela reciclagem, pagar pelo trabalho, né? Hoje, no Brasil, apenas 8% dos resíduos sólidos são reciclados, né, são levados para reciclagem, e a reciclagem no Brasil, 80% é realizada por catadores. Então, assim, por maior que seja uma empresa, quando ela pensa em meio sofisticado de gestão de resíduos sólidos, quem vai fazer isso é o catador. Infelizmente, de acordo com o último relatório do ANCAT, a média salarial dos catadores são R$600 por mês, né? Então, é um trabalho subhumano. Quando a gente vê grandes empresas ali que a gente vai fazer a visita, aqueles containers de reciclagem, a gente não vê que quem realmente realiza isso ganha só R$600 por mês, né? E essa relação dos meus pais vem justamente disso, né? Eu vim do interior de Minas,
Meus pais eram agricultores, plantava, a gente vivia do que plantava, o excedente a gente vendia. Então, eu trabalho desde os 6 anos, vendendo verdura de porta em porta, às vezes com balaio na cabeça, às vezes no carrinho de mão. E, além disso, a gente recolhia os restos de comida de cada um, das famílias, os vizinhos, né, para tratar dos porcos, que é que a gente chama de lavagem. Então, a gente engordava os porcos. Aí, quando a gente matava esses porcos, repartia com quem doou o resto de comida e fritava tudo, guardava na panela e ia comendo o ano todo aquela comida, né? Então, esse ensinamento do meio ambiente já veio junto com meus pais, né? Mas eu, como uma criança, um gay, na década de 80, 90, né? Uma criança viada, que não tinha televisão, uma televisão preta e branca com um canal chuviscando, não tinha internet. Minha cidade tem 3 mil habitantes, não tinha banca de revista, você não tem informações para entender o que era aquilo. Desde cedo eu entendi que eu precisava mudar, mas não era só mudar de lugar. Não adiantava eu ir para BH e ser trocador de ônibus, que aquilo não ia mudar, eu não ia entender o meu potencial, eu precisava de uma outra tipo de ascensão. Então eu entendi que era educação. Eu nunca tinha tido contato com um engenheiro ou qualquer outro tipo de profissão. Eu sabia que em Ouro Preto, que é uma cidade histórica mais linda do Brasil, sem praia, tinha uma escola técnica. Então eu, estudando na escola pública, fui tentar a escola técnica, que era o Cefet, hoje o IFMG, não passei. Mas quando eu cheguei lá, descobri que tinha uma universidade e fui procurar saber o que era uma universidade, vi um livrinho e lá descrevia o curso de engenharia ambiental, dizia, me prometia que eu ia salvar o mundo. Aí eu fiz esse vestibular e passei para engenheiro ambiental, aquela história, primeiro da família na federal. Mas quando eu já comecei a estudar engenharia ambiental, eu já entendi que eu não queria ser engenheiro de empresa, porque eu queria que outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu. Então eu decidi ser professor. Eu já tinha na minha cabeça que seria professor do serviço público. Aí eu fiz concurso, passei na Universidade Federal, que é onde eu me formei, tenho muito orgulho. Mas quando eu cheguei lá também, eu morava vizinho de uma associação de catadores que tinha um galpão muito precário. E eu vi que o meu curso, a minha profissão, eu tenho um doutorado de engenharia de materiais, eu poderia ajudar com conhecimento que eles não tinham. Então eu decidi, foi uma decisão ali difícil, que eu ia ser um professor extensionista, eu ia abrir mão de uma carreira de professor acadêmico, aquela que só tem reconhecimento quem publica numa revista, né, internacional principalmente, mas eu já tinha entendido que estava legal, que eu não ia ter nenhum reconhecimento, mas eu ia fazer a curva, que eu não ia trabalhar para resolver as soluções das grandes empresas, para que o povo tivesse o resultado de forma paralela. Eu já ia cortar o caminho e já ir direto no povo. E para mim estava de boa, eu não ter nenhum reconhecimento, mas eu estou feliz que eu estou aqui hoje sendo reconhecido. Não estava nos meus planos, mas aconteceu. Coisa mais linda, né, gente? Hoje você tem uma liderança muito interessante no Fórum Municipal do Lixo e Cidadania, em Ouro Preto. Você é um cara que se dedica muito à escuta dos catadores. Você tem uma capacidade de escuta maravilhosa e é interessante ouvir sua história, porque, teoricamente, quem não foi ouvido talvez reproduzisse a incapacidade de ouvir. E eu queria que você brevemente nos dissesse como é que você avalia o legado das ações, porque a gente às vezes quer fazer boas coisas enquanto estamos aqui, mas no fim tudo se resume a legado, né, Márcio? Justamente, né? O legado, eu tive muita dificuldade de entrar com os catadores, né? Quem trabalha, o professor extensionista sabe disso, a comunidade, ela não vê tão legal o trabalho das universidades, porque você usa as pessoas como objeto de estudo, muitas vezes publica numa revista ou no congresso, tipo esse aqui em Harvard, e os meus catadores não estão aqui, eles não leem revista, então, geralmente, eles falam, olha, não, estão aqui sim, estão aí. Então, eu tive muita recusa de eles falarem assim, olha, eu vou te atender aqui, parar, né, a média salarial já é baixa, vou perder a produção para ficar te respondendo formulário e coisas e tal. Então foi difícil, mas eles aceitaram, e o resultado disso foi eu ser escolhido como coordenador do fórum, né, como representante dos catadores, mesmo não sendo um catador. Justamente por isso, assim como os meus pais e os catadores, mesmo não tendo instrução, que meus pais tiveram instrução apenas para assinar, que é o normal do interior, né, para poder tirar os documentos, eles têm educação, porque a educação, né, vocês estão aqui no topo do mundo do conhecimento, né, então vocês são topo, a elite intelectual. Conhecimento é um poder muito grande. E conhecimento é um marcador de classe, que separa as pessoas, assim como separava e separa ainda a universidade dos catadores. Mas o conhecimento por si só, ele não é educação.
Educação é quando você pega o seu conhecimento e usa na sociedade com moral e ética. Só o conhecimento, por conhecimento, a gente vê gente com muito conhecimento e com acesso, com muitas atrocidades, gente que tiveram o mesmo conhecimento que vocês e acredita que a Terra é plana. Né? Então, isso não é educação. Educação é usar. E a educação vem, inclusive, da diversidade. Né? Angela Davis, no livro dela, Mulher, Raça e Gênero, ela mostra um retrato histórico, né? Como que o racismo, muitas vezes, das mulheres impediram o crescimento delas próprias, porque não aceitaram a ajuda dos homens negros. E também os homens negros abriram mão de ter o direito avançado, porque tinha o machismo de aceitar uma mulher naquela situação de poder. Né? Então, para a resolução do mundo, principalmente os problemas ambientais, que a gente já viu aqui, a palestra do Alcoforato, né? A diversidade é o caminho. A diversidade, ela, né, você superando a diversidade, você supera o subdesenvolvimento. Né? Então, essa diversidade ela é muito importante. Né? Então, assim também como nós, né, eu gosto muito de relatar uma crônica do filósofo Preciato, que ele faz uma analogia com a coragem. Vocês aqui, a gente vê muito, vocês abordando a gente, né, vocês têm essa coragem que o Preciato fala de seguir um caminho que se espera, que é ser um líder, que é ser um CEO, né? Todo mundo aqui quer ser um CEO, quer um contatinho para poder chegar numa empresa e ser o CEO. Nós aqui, dentro da perspectiva do filósofo, a gente foi pela fragilidade. E ele fala, é importante você ter a fragilidade, porque a coragem de seguir o que o mundo está dizendo, o capitalismo, a gente precisa ter coragem, porque você tem que abrir mão daquilo que você é. Mas você tem que também dar espaço para a fragilidade, para você sentir o que você é. Nós aqui, todo mundo aqui abriu mão da sua carreira do serviço público. E eu, naquela época, né, abri mão de ser reconhecido para fazer um trabalho extensionista social. A Lari, a Cristiane, o Marcos, a Natâmia. A gente abriu de ir num caminho normal de reconhecimento. Né? Então, a gente foi frágil e cedeu a fazer aquilo que a gente acredita. E eu queria dar um recado para vocês que todo mundo deu. Voltem para o Brasil. Não só pela oportunidade que vocês têm o melhor currículo, né, de Harvard, mas voltem para vocês não terem só conhecimento como poder, para vocês serem educados. O Brasil é um país diverso, e essa diversidade do Brasil, que se vocês cederem um pouquinho para a fragilidade, vocês vão ter muito conhecimento de ponta e educação de ponta. Maravilha! Coisa linda, né, gente? Agora eu quero ouvir ela, que vem de um estado onde menos de 20% da população é negra, um estado que faz uma batalha muito grande quando falamos de antirracismo, e ela, uma mulher que, além de linda, carrega uma ancestralidade maravilhosa. E aí eu tenho algumas perguntas. Primeiro, de onde vem isso, que me chama muito a atenção, que é você, falando do Rio Grande do Sul, é você remar contra a maré. Quais são os mecanismos que você usa para esse processo, Lari? E quais são também os resultados que você está começando a ver dentro do cenário que você atua lá nos espaços de ensino público de Porto Alegre? Porto Alegre não é Porto Alegre, região metropolitana. Sim. Falando, então, no coletivo Afroativos, porque eu acho que é importante a gente contextualizar também que nadar contra a maré, né? A gente não escolhe, né? Vou escolher trabalhar com o que me dá mais trabalho, né? Porém, numa turma de 4º ano, no ano de 2017, a carta de uma aluna de 10 anos, questionando o que havia de errado com o próprio cabelo, ela gerou uma série de movimentos causados pela indignação dos colegas, pois nessa turma já havia uma construção de grupo, uma construção pautada na valorização da diversidade. Eu ouvi muito essa palavra hoje, diversidade, mas a gente fica geralmente naquele campo da aceitação das diferenças e não valoriza. A diversidade ela precisa ser valorizada. Estes alunos começaram uma série de movimentos, e eu de língua de fora, né, para correr atrás deles e dar conta de tudo. E todas essas inquietações elas culminaram em uma campanha chamada Solte o Cabelo,
prenda o preconceito, que inclusive, né, faz parte da nossa identidade visual, mas para além de uma frase de efeito, para além de uma identidade visual bonita, né, nós queremos falar que nossos cabelos não são só estética, nossos cabelos são identidade. Soltar o cabelo, prender o preconceito, significa que os nossos cabelos carregam o nosso orgulho, a nossa ancestralidade, a nossa história. Se alguma coisa tem que estar presa, que seja, então, a intolerância, que seja o preconceito e que seja o racismo. É por isso que nós somos afroativos e nós agimos para que as mudanças elas aconteçam. Pensando, então, nas estratégias, Manuel, nós somos um grupo de estudos que, através de pesquisa, né, com crianças e adolescentes, lá da periferia de Porto Alegre, que é uma periferia potente, que produz conhecimento, desenvolvemos diversas frentes, né? Nós temos diversos trabalhos. Pode me ajudar aqui, Marcos, por favor? Aqui. Por exemplo, a literatura, que é um dos carros-chefe do nosso coletivo. Esse aqui é o livro Maísa Infantil, né, inspirado na nossa griote, na nossa mais velha, Dona Maísa, que entra no coletivo, o amarelinho aqui, não tô aqui, obrigada, que entra no coletivo através da neta, que chegava em casa falando sobre as coisas que ela vivia dentro do Afroativos, e ela não tinha isso, né, quando ela era mais nova, ela não viveu isso. Hoje, né, eu vivo em Alegrete, né, sou professora do Instituto Federal, porém o coletivo continua acontecendo, ele continua produzindo com a coordenação da Dona Maísa, com essa parceria que a gente vai desenvolvendo e ampliando lá para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, lá pertinho da Argentina. Se em Porto Alegre estava difícil, né? Vamos dificultar um pouquinho mais, né? E aqui temos também o Desabafos Poéticos, que é uma coletânea de poemas autorais, tem alunos, ex-alunos, né? Professora que foi por livre e espontânea pressão de seus alunos, né? Escrevendo também. Dona Maísa, que começa no projeto, através da neta, hoje está voando. Esse aqui, gente, é um livro dela recém-lançado, um livro infantil maravilhoso, que chama A Pipoca Assustada. Dona Maísa está aqui em cima, acredito, né, que vocês estejam vendo lá a Dona Maísa, maravilhosa. E a nossa ideia, né, principalmente, né, todos falaram, né, sobre a felicidade de estar aqui, perceber esse movimento coletivo. Eu estou aqui hoje, mas a ideia é abrir a porta pelo lado de dentro, porque eu quero que daqui a pouco essa gurizada faça o mesmo caminho. Maravilha, gente. Eu gosto muito da lógica do Afroativos, Lari, porque quando se pensa em África, às vezes as pessoas pensam no África do passado, e você tem uma percepção de pensar a África como um continente pujante, que produz cultura, ciência, economia, e isso faz toda a diferença. Eu queria ver com você como é que você traduz isso na rotina dessas pessoas e como isso se correlaciona com o dia a dia dessas comunidades. Porque, obviamente, às vezes a pessoa tem um monte de informação, mas depois ela precisa traduzir isso como conhecimento no seu dia a dia, né? Vocês já ouviram falar em alfabetização? Já ouviram? Pois então, né? Eu poderia descrever aqui diversos conceitos acadêmicos para definir a alfabetização para vocês, mas eu me reservo o direito de usar o conceito do Kelvin, né, um dos nossos alunos integrantes do coletivo, que ao explicar o que era a alfabetização para uma colega nova que estava chegando, ao acolher essa colega nova, Kelvin disse para ela que a alfabetização era passar a limpo o rascunho da história que nos foi contada. A alfabetização é fugir do perigo de uma história única, né? Chimamanda Ngozi Adichie já nos fala sobre o poder que as histórias têm de caluniar, de espoliar, mas também de resgatar a dignidade de povos. Então, dentro desta lógica, nós temos diversos outros projetos, um deles chama-se O Continente Africano, que a mídia não mostra, que traz outras narrativas, né? Outra referência que eu tenho muito forte, Bell Hooks, né, que fala sobre o dever, né, que os professores têm o dever ao ensinar de proteger as almas dos seus alunos. E quando a gente resgata essa dignidade, quando a gente empodera através do conhecimento, que é um dos objetivos do Afroativos, empoderar através do conhecimento, conscientizar e
transformar, a gente rompe, a gente vai criando rupturas nessa lógica colonial e que faz com que a autoestima das nossas crianças pretas, indígenas, né, não seja construída de modo positivo, mas também é positiva para as crianças não negras, para que elas entendam que elas não são o centro do universo, certo? Então, quando a gente fala do continente africano que a mídia não mostra, ele inspira, inclusive, um outro projeto, pois temos um aluno haitiano dentro do coletivo, o nome dele é Marvins. Marvins, a senhora falou em ti, que ele pediu para eu falar, que começa dentro da escola, dentro do nosso território, um projeto chamado O Haiti que a mídia não mostra. Gente, esse projeto ele fez com que as famílias haitianas do entorno da nossa comunidade passassem a se inscrever na nossa escola, a se matricular na nossa escola. Então, esse movimento que aproxima, né, faz todo sentido. E eu gostaria, né, de dizer que todas as nossas andanças, todos os nossos caminhos construídos até aqui, Máximo, Marcos, Cris, Natami, né? Eles não servem de nada se eles não servirem para a coletividade. Né? Então, gostaria de encerrar, né, a minha contribuição citando um provérbio africano que diz, né, que se a gente quer ir mais rápido, que vá sozinho, mas se a gente quer ir mais longe, que a gente vá em grupo. Muito obrigada. É isso. Agora, eu gostaria de falar com um homem que tem uma profissão que não é tão comum. Estamos falando de alguém que é engenheiro florestal, servidor público, e faz dessa função um instrumento e um momento de transformação. Marcos Antônio, conta para a gente um pouquinho disso, meu querido. Claro. Então, bom dia novamente a todos. Eu me chamo Marcos Ferreira, eu sou engenheiro florestal com doutorado em ciências florestais e sou servidor público do Estado de Mato Grosso, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E, por ocasião da COP15 em Paris, a Alemanha lançou o projeto Red Removers, que seria o movimento de RED para quem se move primeiro, seria o pagamento pela compensação da redução de emissões. Né? Então, ela liga muito com a palestra anterior de hoje pela manhã, quando a gente fala de mudança climática. E Mato Grosso, embora a gente veja na mídia que é um estado que desmata, que o agro é potente, que todo... Mato Grosso conseguiu comprovar a redução de desmatamento entre 2004 e 2014 e comprovando o quanto isso foi reduzido, o quanto se representava em volume de carbono. Ele se preparou para aplicar essa proposta da Alemanha e recebeu um recurso pela redução das emissões. Claro que a Alemanha propôs, nós queremos que o Estado se adeque a isso. Então, o Estado, uma equipe de servidores públicos preparou o Estado para receber isso. Criou uma legislação específica, a Lei de Mudanças Climáticas, o Conselho Estadual de RED, Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, e deixou o Estado apto a receber o recurso. Ao receber o recurso, haviam condições dos doadores. Um percentual poderia ser usado para o Estado. O dinheiro não cai na conta do Estado, ele é uma gestão extra-orçamentária. Ele não cai na conta do Estado, ele pode ser usado até 40% para apoiar ações do Estado de combate ao desmatamento, de prevenção de ilícitos ambientais, para apoiar bombeiros no combate a incêndios florestais, para apoiar até o IBAMA com dinheiro que instituições federais com um recurso que veio para um Estado subnacional. Após essa definição, um percentual razoável é usado para populações tradicionais, povos e comunidades tradicionais e agricultura familiar, que inclui as populações indígenas. E uma última parte é exclusiva para povos indígenas, 13% do recurso. Então, nós temos um valor considerável, nós estamos falando aí de 31 milhões de reais inicial, e um desafio de como distribuir isso. Mato Grosso é um estado que tem 900 mil quilômetros quadrados, 16% disso são terras indígenas, aproximadamente 50 mil pessoas indígenas de 42 povos distintos, com costumes distintos e características distintas. Seria como criar uma ONU de povos distintos para conversar. E a governança foi isso, foi a construção de uma governança representativa de todos esses povos, para que eles definissem qual
eram as prioridades que eles tinham. Parte do país falou, olha, nosso problema é segurança alimentar. Parte do Estado, parte de indígenas do Estado disseram que na sua região segurança alimentar e nutricional era um problema. Em outra parte, nós temos problemas sérios com incêndios florestais. Nós temos problemas também da saúde indígena. Então, a partir disso, essa comissão de governança entendeu quais eram as prioridades e nós elegemos as linhas temáticas para as quais foram abertos editais que as instituições indígenas poderiam concorrer. E aí fala, pô, mas o indígena vai gerir o projeto? Vai. Como é que a gente faz alguém... vocês que estão na academia para ser gestor de projeto é uma coisa complicada. Aí imagina o indígena que está no seu cotidiano. A gente se engana. Há indígenas que não querem contato e há muitos indígenas com doutorado. A gente tem que entender que essa linha existe. E quando a gente propõe que eles mesmos giram recursos, que eles recebam recurso, executem o projeto e prestem contas num padrão que o Banco KfW da Alemanha prove as contas. Né? Então, há todo um processo de receber o recurso, de capacitação e gestão, elaboração de projeto e prestação de contas, que é perpassado antes que a aldeia receba o recurso. E aí, quando a aldeia recebe recurso, eles são treinados, aprendem a usar programas de gerenciais, programas de gestão de projetos, e fazem toda a execução do projeto, a prestação de contas, e a gente teve um nível de 95% de sucesso na prestação de conta nesse nível. Um projeto submetido o tempo todo à auditoria interna, à auditoria do Banco Alemão e à auditoria dos doadores. Não é dinheiro jogado ao vento. Ninguém faz isso. Né? E, ao final, para ter certeza que esses projetos efetivamente geraram algum benefício, que eles tiveram algum impacto, o grupo de monitoramento, que monitora os indicadores de sucesso do projeto, também foram constituídos exclusivamente por indígenas, embora tivesse auditoria. Vários indígenas receberam treinamento, capacitação, aprenderam a usar a internet, usar tabelas de Excel, e foram para campo a cada um dos projetos, com uma centena de indicadores para cada projeto, para monitorar esses indicadores e dizer se a gente estava atendendo aos ODS, atendendo aos indicadores de Cancún, as salvaguardas de Cancún, se a gente estava atendendo todos os indicadores, todas as salvaguardas exigidas pelos doadores do recurso, que eram condição para que a gente não recebesse mais. Maravilha, maravilha. Agora, tudo que você me falou, uma coisa me chamou a atenção, e eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, como é que foi para conquistar a confiança dos povos indígenas, porque, obviamente, são povos que foram muito lesados por essa forma de vida do asfalto, e isso é uma coisa muito perigosa. E a outra é, qual é o resultado, qual é o legado que você acha que fica desse processo quando nós falamos de lição dada ao serviço público? Porque geralmente se diz que não dá para fazer porque não se tem conexão. Existe uma lição também colocada aí, né? Perfeito. Essa é a grande inovação desse programa, que é justamente a quebra dessa desconfiança permanente que há. Historicamente, são populações marginalizadas, historicamente, são populações que têm pouco acesso a bens e serviços. Não é uma regra geral, como eu falei, são povos muito distintos. A gente tem situações em que a aldeia se recusa a fazer contato com não indígenas e há indígenas que plantam soja. Ele está certo ou está errado? Não nos cabe isso. Existe uma convenção internacional, a OIT 69, que propõe consulta livre e prévia informada e ela afirma que cada povo tem autonomia de discutir seu futuro. Você concorda com indígenas plantando soja? Olha, quem tem que concordar ou não concordar é o IBAMA, que existe um processo de licenciamento ambiental daquilo. Do ponto de vista antropológico, a FUNAI pode manifestar, mas eu só recebo, aceito e continuo dizendo, a gente pode orientar como servidor público da melhor maneira possível, mas eles definem o que fazem. Acerca da confiança, ocorreu algo muito, muito relevante que eu gostaria de narrar, é um fato, que quando eu comecei a trabalhar com os povos indígenas durante a pandemia, eu conhecia muito pouco, e era preconceituoso mesmo em relação aos indígenas. Eu, um homem preto com preconceito ao outro povo. E porque eu moro num estado que
como eu falei, 16% do território são de indígenas, mas eles não têm essa aproximação. Não havia indígenas na minha sala de aula na faculdade, nem no mestrado, nem no doutorado, né? Agora a gente começa a ter os mais próximos. E quando colocaram, venha trabalhar, quando fizeram essa proposta durante a pandemia, inicialmente falei, vamos ver qual é, porque eu sou engenheiro de florestas e não do povo da floresta. É uma transição muito complexa. Quando eles vieram para o trabalho conosco, certa vez eu recebi uma reclamação muito grande, né, que eu estava explicando o projeto, e o projeto ele é fruto de uma consulta livre e prévia informada, com mais de 1.500 indígenas foram consultados antes do projeto ser construído e disseram como é que eles gostariam que funcionasse. Por isso funcionou. E uma das reclamações é, olha, o homem branco faz projetos sem consultar o povo indígena, o homem branco não nos respeita, o homem branco vai ficar com parte do dinheiro. Aí eu respondi item por item e finalizei, eu não sei se vocês perceberam, eu não sou um homem branco. Foi essa a reação, e depois alguns anciões chegaram e falaram, nos desculpe, assim como a gente exige nosso reconhecimento como povo indígena, o senhor está correto, e agora a gente te trata de não indígena, e assim está funcionando, e há um respeito mútuo e uma confiança em ser claro, a gente não tem tanto dinheiro quanto achamos, o que temos é isso, e nós decidimos o que dá para fazer. E com essa autonomia foi gerada essa confiança, com essa clareza, foi gerada essa confiança no trabalho. E foram executados 105 projetos que chegaram a 600 aldeias em Mato Grosso, e com esse nível de rigor com o recurso utilizado que a gente diz. Quando a gente fala de inspiração para o serviço, parabéns. E aí, brevemente, eu queria que você me dissesse com relação à inspiração para o serviço público brasileiro. O que você sente aí? Não, perfeito. Eu acho muito importante esse momento aqui, até nós conversamos muito sobre isso, nós 5, pelo fato de que, da nossa fala, o quanto isso pode refletir em vocês. Existe muita fala sobre o serviço público, sobre a segurança que tem, e é muito importante que entendam que vocês tentem voltar para o serviço público brasileiro, é fundamental. Nós somos servidores do Estado, nós não somos servidores do governo. Nós temos que entender que, enquanto a gente não fizer o serviço público para as pessoas, não é serviço público de forma nenhuma. E as pessoas têm que incluir todas as pessoas. Tá? Não é só a pessoa próxima a mim. Exatamente. Salva de palmas, gente. Cris, aí você sai de Teresina, vai para o Rio, obviamente com o coração aberto, para fazer um bom trabalho, começa a experienciar um universo de preconceitos, e isso acaba moldando também a forma como você gerencia a sua luta pelos vulneráveis, né? Conta um pouquinho para a gente aí. Bom, boa tarde. Eu sou Cristiane Marques, defensora pública do Maranhão há 15 anos, e é uma felicidade muito grande estar aqui na ABC. Agradeço todo o time que escolheu meu projeto e acreditou no trabalho. Esse reconhecimento é muito importante para a gente. E, de fato, eu saí com 17 anos de Teresina, no Piauí, fui para o Rio de Janeiro achando que ia levar uma vida de Helena de Manuel Carlos. Só que não. Então, eu passei por esse processo de ser a diferente, de ser a outra, de ser, para usar uma fala da ministra Carmen Lúcia, de ser o ponto de referência. Ah, é aquela menina que veio do Piauí. Ah, tá ali perto daquela menina que veio do Piauí. Ah, eu era aquela menina que veio do Piauí. E isso me ensinou sobre esse sentimento de alteridade. E para demonstrar como isso influencia a minha atuação até hoje, eu vou contar rapidinho um caso de um atendimento que eu fiz na minha primeira comarca, ou seja, tem mais de quase 15 anos e até hoje eu lembro disso, que foi uma assistida que veio me procurar querendo fazer a dissolução de união estável do companheiro dela. E eu estava fazendo a petição e quando chegou na parte dos bens, eu perguntei, vocês têm bens a dividir? E a resposta dela me marcou muito mais do que se ela tivesse dito, não tem nada. A resposta dela foi, tenho. Eu quero que a gente divida os pedaços de taipa que a gente usou para construir o nosso barraco. E aí eu fiquei assim, como vocês estão agora.
eu não sabia como prosseguir, e ela falou, doutora, pode botar isso aí, eu quero a minha metade dos pedaços de taipa. Eu, mas como assim? Ela, a gente desmancha o barraco, eu pego a minha metade e construo um barraco menor, mas vai ser o meu barraco. E aí, foi nesse dia que eu entendi que se eu tivesse uma visão muito limitada da minha função enquanto defensora pública, o que eu ia fazer? Fazia petição, protocolava, chamava o próximo atendimento. Mas não. Eu acredito que a gente tem que pensar no nosso papel enquanto agente de transformação social. É dizer, o que eu posso fazer para proporcionar dignidade e bem-estar para aquela assistida? É pensar em ir além. Então, é o exercício de me colocar no lugar do outro, no lugar do usuário do serviço público e pensar sobre a perspectiva dele. Qual é o tipo de atendimento e de serviço que eu devo exercer para que a política pública seja eficiente? Sabe, é um compromisso não só com a tecnicidade, ela tem que existir esse compromisso, mas é um compromisso ético de que a gente vai fazer uma política pública eficiente e que é tão necessária, sobretudo num país como o Brasil, que é tão desigual. Parabéns, palmas para ela, gente. Agora, claro, nós estamos falando de uma área que é cercada de hermenêuticas, de rigidez, de processos, uma área masculinizada, e essa é a verdade também. Provavelmente você teve que agir com muita firmeza para chegar onde chegou e fazer as coisas que precisava fazer. E aí eu fiquei curioso aqui de saber quais foram as transformações que você teve que se impor para poder fazer o que você faz com segurança, com intencionalidade e, acima de tudo, com resultados. Foi um processo. Eu sou mãe de 2, do Davi, de 8 anos, e da Juju, de 4. E hoje eu entendo que, assim como foram precisos 9 meses dos meus bichinhos aqui na minha barriga para eles ficarem prontos para vir ao mundo, foi também um processo para que eu amadurecesse, um processo de autorreflexão, de autoconhecimento, para que a minha versão gestora e líder ficasse pronta, para que eu chegasse nessa daqui, ó, I can do it. E esse processo foi um processo em que eu precisei entender, como você falou, Manuel, nós somos muito questionadas, nós mulheres, nos espaços de poder, nós somos questionadas. Mas, além disso, eu precisei entender por que esses questionamentos me desestabilizavam tanto. Eu ficava realmente, assim, desnorteada. Gente, mas e aí? Será que eu mereço estar aqui? Será que eu tenho capacidade de estar aqui? E a minha primeira reação foi estudar, fazer mais cursos, muita leitura, capacitação. Só que eu percebi que não era esse o caminho. Porque senão eu poderia estar aqui hoje em Harvard, ainda me perguntando, mas será que eu mereço estar aqui, Natami? Será que eu tenho condição de estar aqui? Não é sobre a falta de conhecimento técnico. É sobre um sistema, um modelo de sociedade que não foi desenhado para ter mulheres ocupando esses espaços. E aí eu pergunto às mulheres que estão aqui presentes, quem de nós nunca se sentiu assim? Quem de nós nunca reverberou, internalizou esse questionamento e duvidou da sua própria capacidade? E aí foi fundamental nesse processo para que a minha versão gestora viesse ao mundo, que eu entendesse, que eu despersonalizasse a dúvida. Ou seja, toda vez que a minha capacidade é questionada, não é sobre mim. É sobre um lugar social que foi destinado a nós mulheres e que nós decidimos abandonar para estarmos aqui hoje em Harvard, falando sobre serviço público, organizando um evento, realmente transformando a sociedade. E isso é libertador, mulheres. Quando a gente toma posse do nosso potencial e a gente sabe que a gente pode, a gente vai além e a gente constrói projetos, a gente faz empoderamento da sociedade, não só das mulheres, porque toda a sociedade ganha quando nós avançamos. Agora pensem com carinho comigo que ela, ó, tem gente que está com o olho cheio d'água ali, ó, coisa bonita.
Pensem com carinho que ela já alcançou em 10 anos mais de 4.000 mulheres nesse processo, ou seja, são 4.000 sementes de transformação. Nesses 10 anos, você faria algo diferente? Mudaria algum método? Rolou isso já na cabeça? Já, sem dúvida, porque a política pública, na prática, ela é viva. Ela vai se mostrando, as necessidades vão surgindo, os problemas, os perrengues, e isso fez com que a gente aperfeiçoasse o projeto. O projeto começou como sendo de um dia, em que seriam feitas capacitação rápida em educação em direitos, e cursos rápidos e um mutirão de atendimentos. Mas a gente percebeu que era preciso aprimorar 3 pontos. Fazer cursos mais estruturados para que essas mulheres realmente tivessem acesso a uma educação que oportunizasse a mudança de vida, que tivesse uma independência financeira, já que a gente sabe que o principal motivo para as mulheres continuarem nos ciclos de violência é a dependência financeira. E o segundo foi fazer um momento reservado com as mulheres para falar sobre violência de gênero, para falar sobre os mecanismos de proteção. E esse é um momento muito rico do projeto, porque elas se abrem, elas expõem suas dores e a fala cura, a fala é regenerativa. Então, é um momento muito importante, não só para as mulheres do projeto, mas para a equipe também. E o terceiro ponto foi de levar o debate para as câmaras de vereadores, chamando o poder público e também a sociedade civil para participar dessa discussão. Então, nós fazemos nas câmaras de vereadores no interior do Maranhão audiências públicas com o tema como tornar a cidade um lugar melhor para as mulheres viverem, porque não é um problema só do âmbito privado, é um problema da sociedade como um todo. E a gente faz também capacitação com as redes de atendimento à mulher, para que essa rede seja qualificada, tenha um atendimento acolhedor, que não seja revitimizante. E aí, desde que eu fui selecionada para cá, o Tia Lu estava com 10 edições, aproximadamente 4.000 atendimentos. Já para encerrar, há 15 dias nós estávamos no Quilombo. A gente foi para o Quilombo de Santana, foi o primeiro Tia Lu e mulher em um quilombo. E é mais um ponto que eu trago agora que nós precisamos aprimorar, que é ir para os territórios, que é ir para os lugares de mais difícil acesso, porque lá estão as maiores vulnerabilidades. E para vocês terem noção, ao longo de 10 edições, fizemos aproximadamente 4.000 atendimentos. Nessa edição, no Quilombo, em uma edição, chegamos a 1.000 atendimentos. Então, é isso que precisamos fazer. Precisamos levar a política pública para os territórios. Inspira demais, parabéns, viu? Natami, quando você estava contando sobre sua mamãe, que inclusive está sentada aqui na plateia, linda, você disse que foi você e ela. E você, uma menina autista, obviamente com uma série de desafios, eu também como homem autista e pai atípico, compreendo um pouco dessa janela. Às vezes a gente vê muita fraqueza no que a gente é, mas quando eu olho para você, eu vejo uma virada de chave. Quando é que você entendeu que aquilo que aparentava ser fraqueza, na verdade, talvez fosse uma força, inclusive para produzir solução, Baixinha? Bom, como eu comentei, eu fui criada apenas pela minha mãe. Minha mãe, quando eu era bebê, ela teve câncer, ela teve um tumor no cérebro. E eu vou começar a história bem lá para trás, depois vai fazer sentido. E foi lá, entre exames e tratamentos, que eu decidi que eu queria ser médica. Então, enquanto eu ainda estava me entendendo como gente. E a minha mãe, ela sempre me incentivou muito. Ela que me levou para prestar meu primeiro vestibular aos 11 anos. Uma das minhas primeiras aprovações veio com 12. Com 15, eu entrei em medicina. E me formei aos 21 anos, ano passado, como a médica mais nova da Universidade Federal do Paraná. Também já prestei mais de 12 concursos públicos, obtive aprovação em 10 deles. E ao longo da faculdade,
Eu tive diagnóstico um pouco antes de autismo aos 13 anos, e eu tinha muito interesse no tema e eu fui buscar estudar mais sobre isso. E eu comecei a trabalhar com pais de crianças autistas e acompanhava atendimentos e fazia entrevistas. E quando eu tinha essas oportunidades de trocar experiências, e contar um pouco da minha história, eu via que isso fortalecia muito o vínculo, não só entre médico e paciente, mas entre duas pessoas do mesmo barco. Então, eu podia ver isso nos olhos daquelas pessoas. E isso me mostrou que eu podia ser inspiração e, mais importante que isso, esperança. E eu decidi que enquanto eu pudesse ser isso, eu deveria continuar contando essa história. Coisa linda, gente. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, porque, obviamente, que a gente tem aí uma gama de complexidades quando a gente fala desse cenário que você trouxe para a gente, mas eu acho interessante que você desenvolveu uma lógica para trabalhar com a realidade da saúde pública, a realidade do SUS, das UBSs. Me fala um pouquinho dele para a gente. Então, eu vou começar respondendo essa pergunta através do meio pelo qual nós encontramos para desviar do conhecido pouco tempo e elevada demanda que temos na unidade básica de saúde, que é fazendo os atendimentos todos juntos ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Grupos, atividades coletivas. Então, o projeto ele tem como objetivo ajudar crianças autistas por meio do treinamento de seus pais, para que eles saibam o que fazer com seus filhos, principalmente enquanto eles estão na fila para terapias especializadas. O projeto em si é o desenvolvimento de um protocolo para guiar outros profissionais da saúde, médicos, enfermeiros do postinho, para que eles usem esse material como manual de instruções para que possam conduzir essas atividades coletivas nas suas áreas Brasil afora. São 12 sessões em grupo, tem alguns poucos atendimentos individuais ali no meio para verificar o aproveitamento do programa. E elas são estruturadas com temas pré-definidos, elas têm revisão do conteúdo, que é acumulativa ao longo dos encontros, elas têm mensagens chaves, dicas, exemplos práticos e, claro, tarefas de casa. E dentre os temas dessas sessões, tem, por exemplo, como manter o engajamento da criança, como manter uma rotina, tem pelo menos 2 sessões de comunicação, que é uma parte imprescindível quando se trata de autismo, principalmente, e uma das que eu acho mais importante ao final, que é autocuidado. Como a pessoa que cuida evita de adoecer no processo. E eu gostaria também de dizer que a gente tem como perspectiva conseguir fazer materiais mais ricos e um curso online com componente audiovisual para que os profissionais da saúde eles possam estar fazendo esse curso e aplicando o treinamento de pais com maior segurança. Palmas. E aí eu gostaria de pedir uma palma coletiva e calorosa para esse grupo que teve com a gente hoje. Não sejam tímidos. E é exatamente por isso, gente, que nós da Brasil Conference, diante aqui das nossas presidentes, queremos conceder a essas pessoas que muito nos honram, que muito representam os nossos sentimentos e os nossos desejos, sejam premiadas e homenageadas nesse dia de hoje. Vou pedir gentilmente. Nós temos aqui, ó, Máximo, seu mérito, uma salva de palmas para ele. Lari,
Fotinha bonita. Eu tenho que sair na foto, né? Aí, ó. Obrigado. Lari, salva de palmas. Nossa luta antirracista que faz uma diferença gigantesca. Marcos Antônio, meu grande irmão. O homem que me fez ficar com vontade de ser engenheiro florestal, rapaz. Aí, ó. Cris, você é pura inspiração, minha irmã. Salva de palmas para ela. E ela, senhoras e senhores, que quase me fez chorar. Por favor, Natami, salva de palmas para ela, gente. E aí eu quero perguntar para vocês, eles servem o Brasil? Muito, muito, muito obrigado. Parabéns a todos vocês. É para homenagear pessoas como vocês que existe a Brasil Conference, e a Brasil Conference 2026 se sente extremamente honrada de ter vocês nesse palco de Harvard nesse momento. Muito, muito obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham. Vamos, galera do Servindo, vamos lá? Organizadores do Servindo, por favor. Ó, vem cá também, presidente. Ah. Vamos, mulher. E daí a gente vai fazendo 3 também servindo o Brasil, tá? Vai. Servindo o Brasil!